O bolsonarismo enfrentou uma derrota no primeiro turno. O desafio para a esquerda agora é garantir que mais candidaturas progressistas conquistem prefeituras no segundo turno. Sobre o assunto, contamos com a análise política do jornalista José Roberto de Toledo na entrevista central. E nossa reportagem mostra que, apesar de um maior número de candidatos militares, perderam espaço aqueles policiais vinculados a partidos de extrema-direita. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Visto internacionalmente como inimigo do meio ambiente, Jair Bolsonaro disse em discurso na cúpula dos BRICS nesta terça-feira, dia 17, que o Brasil está comprometido com o combate da emissão de carbono. Mas os dados científicos mostram o contrário. Em seu mandato, a emissão de gases estufa só aumentou. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Wani. Nacional. Um levantamento recente do Observatório do Clima, com mais de 50 ONGs, apontou que as emissões de gases estufa do Brasil aumentaram quase 10% no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. O principal motor foi o desmatamento, principalmente na Amazônia, que só no ano de 2019 perdeu uma área florestal equivalente a mais de 1 milhão de campos de futebol. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, comenta sobre estes dados preocupantes. Exatamente o aumento do desmatamento que levou ao aumento dessas emissões. No primeiro ano do governo Bolsonaro, esse incremento de destruição florestal, principalmente na Amazônia, foi de 34%. Todo esse desmatamento, todo esse aumento de emissões, ele está diretamente vinculado às políticas antiambientais do governo, políticas que favorecem o crime ambiental, favorecem a grilagem de terra, o desmatamento, extração ilegal de madeira, o garimpo ilegal. O mesmo estudo ainda mostra que a agropecuária foi responsável por 72% destas emissões. O agronegócio utiliza de várias práticas que superexploram o meio ambiente, como o uso de correntões para a derrubada de árvores em larga escala, fogo na vegetação e diversas outras técnicas que desmatam os biomas nacionais. A engenheira ambiental Isabela Souza explica o quanto a política do atual governo acelera a destruição da natureza. Hoje a gente percebe uma tentativa mais nítida de enfraquecer essa política, de enfraquecer essa governança ambiental. Isso se faz perceber principalmente através dos baixos investimentos na área, além de discursos desencontrados, um ministério desorganizado. Novamente, a população do Amapá foi vítima de um apagão total. Nesta terça-feira, dia 17, um problema no sistema de distribuição de energia elétrica na usina hidrelétrica de Coroaci Nunes deixou os 13 municípios afetados pelo primeiro apagão outra vez totalmente sem luz. Para piorar a situação, as pessoas têm reclamado de falhas no sistema de rodízio de energia entre os municípios afetados, que vem sendo empregado desde 7 de novembro. Com o estado de calamidade indo para a terceira semana sem soluções efetivas, o número de infectados por Covid-19 aumentou e o atendimento aos pacientes com coronavírus também está prejudicado. Nos últimos 15 dias, o número de mortes saltou de 4 para 26 vítimas fatais da doença. E vamos para a parada cultural. O músico do Piauí, Pedro Munhoz, dá uma sugestão de livro para quem gosta de conhecer a história da música popular brasileira. Parada cultural. O livro do José Ramos Tinhorão, que eu resgatei aqui da minha estante de livros, História Social da Música Popular Brasileira. Um livro sempre atual e que eu estou relendo exatamente diante do que estamos vivendo. E aqui um pouco da história da nossa música popular brasileira, da cultura
do dominador e da cultura do dominado, para a gente entender um pouco do que nós vivemos e do que nós consumimos musicalmente, né? Vale a pena, um bom livro. José Ramos Chorão, História Social da Música Popular Brasileira. A cada 10 policiais militares que se candidataram nestas eleições, um foi eleito. Essa é a média geral no Brasil, mas no estado do Mato Grosso, por exemplo, 1 a cada 5 policiais candidatos a vereador conquistou um espaço na Câmara Municipal. Afonso Bezerra nos mostra qual o perfil desses policiais eleitos. Trilhos do Brasil. Os dados do TSE apontam que do universo de 8.000 candidatos militares, policiais ou delegados, 10% conseguiram ser eleitos no último domingo, a maioria por partidos vinculados à direita tradicional, como MDB, PP e PSD. Os candidatos alinhados ao discurso da antipolítica, filiados aos partidos da extrema-direita, como o PSL, não conseguiram êxito similar ao de 2018. Esse número, de acordo com o professor Josué Medeiros, não significa que o cenário municipal sirva de parâmetro para as eleições presidenciais em 2022. Então, essa relação não se dá, sabe? E aí isso vale para partidos estabelecidos como para movimentos como esse, sei lá, candidaturas negras ou candidaturas de policiais, né? Essas inovações que aparecem na eleição municipal não necessariamente vão se reproduzir na eleição nacional. Vai precisar de estratégia desses movimentos para isso. 50 candidatos militares foram eleitos prefeitos. 2 delegados, entre eles uma mulher, estão disputando o segundo turno em 2 capitais. O desempenho dos fardados nos partidos de esquerda obteve um avanço. No PT, 9,7% dos candidatos ligados à pauta da segurança foram eleitos. A novidade, segundo o professor Paulo Ribeiro Cunha, é o bom desempenho dos policiais antifascistas no processo eleitoral. Esse, para mim, é o dado novo. Nós tivemos um número significativo de policiais antifascistas, um movimento que está se constituindo, se construindo e oferecendo à comunidade uma outra pauta de segurança e aos policiais uma alternativa do que o reacionarismo político vigente. Os partidos de centro-esquerda que não avançaram no pleito já começaram a se posicionar em apoio aos partidos do campo progressista que continuam disputando as prefeituras com projetos democráticos. Naya Tawani conversou com o jornalista José Roberto de Toledo sobre o primeiro turno das eleições e as perspectivas para o segundo turno. Vamos acompanhar. Entrevista Central. A entrevista central de hoje é com o jornalista José Roberto Toledo. Ele que é editor executivo da revista Piauí e um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. E a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre as eleições e as perspectivas para o segundo turno. Como a gente pode avaliar o desempenho das forças progressistas nesta eleição? Em geral, perderam, né? Se a gente fizer uma contabilidade rápida aqui, a gente vai ver que os partidos que ganharam mais prefeitos em relação à eleição de 2016 foram os partidos da centro-direita ou da direita, conforme o gosto de cada um, né? O partido que mais ganhou prefeituras em relação à eleição passada foi o DEM, um crescimento de 72%, 192 prefeituras a mais, e depois o PP, né? O Progressistas, ganhou 38% a mais, 187 prefeituras a mais, e aí vai, a lista tem só partidos do chamado Centrão, Republicanos, PL, PSD, Cidadania é um pouco diferente, mas PSC, enfim. E os partidos de esquerda, vamos chamar assim, a começar pelo PT, perderam, né? O PT está no segundo turno em 15 cidades, mas mesmo que ganhasse nas 15, o que é improvável, ainda assim encolheria em relação ao resultado de 2016, que já havia sido desastroso, né? Em 2016 o PT teve a maior derrota da sua história,
perdeu mais da metade das prefeituras que tinha, foi de 638 para 254, e nessa eleição elegeu no primeiro turno 179 e pode, se ganhar as 15, e quem ainda está no segundo turno, pode chegar no máximo a 194. Mesmo assim, seria uma perda significativa. Se a gente pegar o PSOL tinha muito poucas prefeituras, né? E foi de 2 para 4, mas está em segundo turnos importantíssimos, como é o caso de São Paulo. É o único que pode dizer que avançou nessas eleições. José, e sobre essa participação do Bolsonaro nestas eleições, né, apoiando os candidatos, a gente pode ver que houve uma derrota de vários candidatos que foram apoiados pelo Bolsonaro, pelos seus filhos. A gente pode dizer que essa onda da extrema-direita está acabando? O Bolsonaro ele surfou uma onda de direita, e estando mais à direita da onda, mas ele é um surfista, ele não é um organizador, ele não é um fator de junção de pessoas, ele é disruptivo, né? Ele afasta as pessoas, ele não junta as pessoas, então ele não cria nada, ele só destrói. E como um destruidor, ele destruiu as candidaturas que ele apoiou, né? A pegar o maior exemplo como a candidatura do Celso Russomano aqui em São Paulo. Não que o Celso Russomano já não fosse cair, porque isso era previsível, porque ele já tinha desempenhado esse papel de cavalo que sai na frente e termina em quarto ou quinto lugar em todas as últimas eleições majoritárias que ele disputou. Então isso já era previsível. A burrice do Bolsonaro foi apoiá-lo, foi declarar apoio justamente no momento que a gente sabia que era o momento anterior à queda, né? O Bolsonaro mostrou que não elege ninguém. Tudo bem, raramente os presidentes têm influência em eleições municipais, porque o que está em disputa são problemas locais, não são problemas nacionais. Mas o Bolsonaro não criou nada, ele está sem partido, ele não conseguiu recriar a arena dele lá. Ele é um cara que só destrói, ele não cria absolutamente nada, e isso ficou demonstrado nessa eleição. Quem estiver junto com ele vai afundar. E a violência, né, por motivações políticas, infelizmente, foi uma marca nessas eleições. Como a gente pode conter esse fenômeno? É uma questão que é pouco tratada. A gente continua tratando a política brasileira como se ela fosse algo pacífico, e não é. A quantidade de prefeitos e vereadores que sofreram atentados ou até foram assassinados ao longo dessa campanha eleitoral é uma quantidade que deveria soar um alarme muito maior do que soou até agora, né? E eu acho que a primeira coisa para tentar mudar isso é encarar o problema e perceber que nós temos um problema e que ele precisa ser enfrentado. O que a gente pode esperar nesse segundo turno? Quem poderá sair vitorioso no dia 29 de novembro? Acho que esses partidos continuam favoritos, né? Pega o Rio de Janeiro, a disputa entre Centrão versus Centrão, né? Que é Republicanos, que é o atual prefeito, Marcelo Crivella, versus Eduardo Paes, ex-prefeito, DEM. Deve ganhar Eduardo Paes. Em São Paulo, apesar do ótimo desempenho do Boulos no primeiro turno, ele sai com uma desvantagem muito grande, tendo que recuperar quase 15 pontos que o atual prefeito, Bruno Covas, já saiu na frente. Então, o PSDB é favorito aqui também. Em outras cidades importantes também, a gente vê esses partidos de centro-direita mais bem posicionados para ganhar o segundo turno. Então, embora não acho que vai ser uma lavada, eu acho que o resultado do segundo turno não vai alterar as conclusões que a gente chegou no primeiro turno, que é essa vitória da centro-direita, da direita, e a derrota da centro-esquerda, porque no PSB também perdeu prefeituras, o PDT também perdeu prefeituras, enfim. Não é uma... Acho que como você chamou os partidos ditos progressistas, vão ter que parar e repensar a sua atuação. Eu fico por aqui, mas você pode embarcar na Central do Brasil pelas plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google e Apple Podcasts. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.